Fala do né? Chorão Constantino, fala dele. Então, o Chorão Constantino, né? Vamos falar dele aqui, o Chorão Constantino. Antes de tudo, eu queria lembrar aqui que a Jovem Pan tem começado a mudar essa linha editorial, não porque eles gostem do governo Lula ou não porque eles desgostaram do governo Bolsonaro. É apenas dinheiro. Nesse momento, você está ali cegamente do lado do Bolsonaro, não traz lucro. Então a Jovem Pan vai tentar moderar um pouco o discurso para que eles continuem monetizando e capitalizando em cima. Ontem a gente falou, inclusive, aqui no canal, por coincidência, a gente citou ontem o caso do Lacombe aqui, e a gente falou que o Lacombe tinha metade do salário dele pago por empresários bolsonaristas que patrocinavam o programa dele na Rede TV. Eu acho que algo similar acontece com o Constantino na Jovem Pan. Então, a tendência é que o Constantino pegue o caminho de casa. Porque o Constantino, eu acho que depois dessa situação toda, fica mais do que evidente, Pedro, que ele não tem qualificação para ser um comentarista político, ele não tem qualificação nem para falar de economia, que em tese é a área dele. Quem não lembra o vídeo do Ciro Gomes aí, que ele fala para o Ciro, porque tem de cortar gastos. O Ciro, certo, me aponte aonde cortar gastos. Ele não sabia dizer. Então, por exemplo, se você me perguntar assim, Carlito, qual que é a solução para o Brasil? Eu posso não saber exatamente, mas eu vou apontar alguns caminhos. Eu vou falar, a gente pode ampliar isso, pode melhorar aquilo, pode tentar equilibrar aqui, pode tentar equilibrar ali. Ele não sabia responder. Tanto que ele virou meme, né? Que o Ciro falou, certo, vamos acabar com todos os ministérios. Dá bilhão, essa economia que você está falando? Ele não sabia o cálculo. E outra coisa que a gente precisa também lembrar aqui, Pedro, é o clube ali da elite, né? Ou seja, o Marco Antônio é amigo de um milionário que indica ele para entrar lá, assim como aconteceu com o André Marinho, quando entrou também na Jovem Pan. Ou seja, a Jovem Pan virou uma empresa da elite para a elite. O pai que tem um filho que está em casa sem querer fazer muita coisa, liga para o Tutinho e fala, bota meu filho aí para ser comentarista político. Né? Aconteceu assim com o Caio Coppola, aconteceu assim com o André Marinho, aconteceu assim com o Constantino, aconteceu assim também com o Felipe Sabará durante o período, e com tantas figuras que passaram pela Jovem Pan. E a gente precisa lembrar também que não dá para abraçar Deus e o diabo. Eu falei isso para a Guga, inclusive, uma vez. Eu falei, Guga, você não pode abraçar Deus e o diabo. Você não pode tentar fazer jornalismo coerente na Jovem Pan, imaginando que ninguém vai te criticar. Assim como eu falei para a própria Paulinha também, que não dá para ela dizer que ela é de uma esquerda mais moderada, vendo o que a Zoe faz diariamente no programa e não faz nada. Entendeu? Mostra aí esse clássico da internet, Pedro. Clássicos da internet. Vamos só voltar para encerrar aqui, que eu ainda não tomei café. Vamos lá. O economista Rodrigo Constantino, também analista de empresa, provavelmente tem um pensamento um pouco diferente, pelo que a gente lê, pelo que eu leio. Sem dúvida. Bom, eu queria colocar algumas coisas antes. Primeiro, o crescimento, acredito eu, que o Maxud estava falando também a nível sustentado, na opinião minha, e, de fato, a gente acaba vendo muitos voos de galinha aqui por falta de poupança. Sempre com frase pronta, né, Pedro? Não existe um problema estrutural, não vale a pena falar todas as O Constantino é um agente de radicalização, gente. É uma coisa muito louca. Causas disso agora, mas na minha concepção a solução passa por redução de gasto público. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Permite uma parte? Claro. Em qual ponto? Reduzir gasto também acho que é sempre uma coisa que me soa musicalmente muito bem. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, Ministério da Peste... Então, vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Não faz sentido. Vamos parar de dar. Não sabe o orçamento de cada ministério, Pedro. Quer falar sobre isso? Tem espaço. É outra coisa. Sim, mas isso dá bilhão? Chega em bilhão. Chega. Reduzir funcionalismo público. Então vamos pegar isso para depois a gente desdobrar essa conversa. Reduzir funcionalismo público em qual área? Em qual área? Vamos propor. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia... Que saudade desse Ciro, viu, No Pedro? Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Não é verdade. É aí que está. O maior gasto corrente brasileiro em regime não inflacionário é a dívida. São os juros. É o financiamento do rentismo que faz a folga de 70 mil brasileiros. Isso não é mais a realidade atual. Não é? Cada vez menos. Vamos aos números. Cada vez menos. Vamos aos números. O PAC hoje é o maior investimento dos últimos 15 anos da União Federal, 18 bilhões. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 162 bilhões de reais de juros. Sim, os juros não veio do nada. Não existe. O governo gastou. Agora, gastou. Eu acho até temerário falar que eu não tenho onde cortar gasto num governo desse tamanho. Os juros o governo gastou dos juros. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é.
Cara, ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. É o lance que eu te falei de ser apadrinhado de alguém, ou seja, o pai é amigo de alguém, ou a família é tradicional, e aí vai e chama. Pedro, teve uma. Só para eu encerrar minha fala aqui, porque você precisa sair para descansar também. Só para gente, para trazer um ponto aqui, ó. Quando eu fui conversar com o Felipe Sabará a primeira vez que ele tentou me colocar na parede e eu respondi as perguntas dele, eu pedi para ele me explicar um pouco mais sobre o Estatuto da Cidade, porque ele não falava sobre isso quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, por exemplo. E aí ele desconversou, disse que não sabia explicar detalhadamente sobre o Estatuto das Cidades, porque o Estatuto das Cidades era algo federal. E ele foi candidato a prefeito. Ou seja, só pra você ter noção. Né? Aí eu peguei e falei, cara, você não tem credibilidade nenhuma, porque nem seu partido confiou em você. Seu partido não deixou você ser candidato. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Estatuto das Cidades, apesar de ser um projeto federal, como você está falando, ele impacta nos municípios. O nome já diz, Estatuto das Cidades. O prefeito tem que saber. O prefeito tem que saber. Então, por exemplo, para ter uma desapropriação que você está criticando, que ele me chamava de pessoalista e membro do MST, ou membro do MTST, do MST, que eu até que eu falar, na verdade, você está confundindo o movimento. O que você quer criticar, que eu faço parte, seria o MTST, não é não? Que o MST é um movimento rural, o MTST que é um movimento urbano. E aí eu expliquei para eles que se ele lesse o Estatuto das Cidades, ele poderia me responder. E aí não sabia responder. E aí eu lembro que um dos últimos programas, além desse do Marco Antônio lá, que foi quando eu chamei a Zoe, o que aconteceu comigo com a Zoe, para quem está chegando aqui e não sabe, foi o seguinte: a Zoe começou a falar abobrinha durante o programa, eu falei, Zoe, eu não vou te responder, porque para mim você é café com leite. Você está aqui só para complementar a cota dos apoiadores do mito. Esse foi o meu exagero, segundo a Jovem Pan. E aí, no outro dia, eu não participei mais dos programas, né? Porque ela ficava aparecendo sempre desequilibrada. E ela tentou um dia me humilhar, Pedro, com relação a ter nível superior, ser o primeiro formado da minha família. E aí, eu coloquei ela no lugar dela. Eu falei com ela, olha, eu fui falar uma vez sobre você e sua família ter vindo de Cuba. Você começou a falar aqui e chorou. E depois disso, por mais que eu tenha restrições a você, eu nunca mais citei isso, porque aparentemente isso causa uma dor em você. E eu respeitei isso. E aí, quando eu falei, e você ficar tentando me humilhar, ela ficou sem graça. Tanto que até as pessoas do programa tentaram ali tirar por menos, porque ficou claro que eles são sem escrúpulos, né? Mas, enfim, parabéns ao César. Espero, inclusive, que ele tenha oportunidade em outros meios. Ele participou durante um período, inclusive, acho que do UOL, né, Pedro? Acho que ele escreve ainda para o UOL, alguma coisa assim. Ele escreveu para vários veículos, mas eu lembrava dele só no 247, cara. Eu falei, nossa, o cara do 247 tá na... Não, eu conheci Foi o susto que eu levei, assim, quando eu vi ele por lá. E olha, eu vou falar uma coisa, assim, tem uma coisa a ser tirada dessa... Você argumentava muito bem lá, Carlito, e o Guga também, acho que antes da demissão também, mas ó... E eu ajudava o Guga, tá? Para que fique claro aqui, sim. Eu ficava nos bastidores ajudando ele. E esquerdistas que forem na Jovem Pan, gente, se não for lá para fazer esses caras passar vergonha e render os cortes, porque infelizmente tem que jogar o jogo deles. Não é igual a Folha Democrata. Não adianta ser bonzinho, igual... não adianta, exatamente, não adianta. Não, é tem por que isso ser meio tem que ser meio malaco, e se você não for malaco, não se mete lá, que lá é complicado.